Class of the Elite sempre foi uma história sobre estratégias, manipulação e jogos mentais. Mas a quarta temporada pode esconder um detalhe que muda completamente a forma como vemos Kiyotaka Ayano Koji. E o mais interessante é que esse segredo não está em uma única cena. Ele está na própria direção que a história começa a tomar. Se você acompanhou as temporadas anteriores, sabe que Ayano Koji passou boa parte da história agindo nas sombras. Mesmo quando ajudava sua turma, ele evitava chamar atenção. Seu objetivo nunca foi se tornar o aluno mais popular ou o líder da classe. Seu objetivo sempre foi controlar a situação sem que ninguém percebesse que ele estava por trás de tudo. Foi assim no exame da Ilha Deserta. Foi assim na disputa contra Ryuen. E foi assim em vários momentos em que ele manipulou os acontecimentos enquanto parecia apenas mais um estudante comum. Mas a quarta temporada marca o início de uma fase completamente diferente. Ela adapta o começo do segundo ano da Advanced Nurturing High School. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas uma competição entre classes. Novos alunos chegam à escola. Novas regras são introduzidas. Novos exames especiais colocam todos sob pressão. E, pela primeira vez, Ayano Koji passa a ser observado por pessoas que conhecem sua verdadeira origem. Uma dessas ameaças está diretamente ligada ao White Room. A White Room foi o projeto criado por seu pai, Atsumi Ayano Koji. Nesse ambiente, crianças eram submetidas a um treinamento extremo para desenvolver habilidades intelectuais e físicas fora do comum. Kiyotaka foi o maior sucesso desse projeto. Mas também foi alguém que decidiu escapar desse sistema. E isso é importante porque seu pai nunca aceitou essa decisão. Para Atsumi, Kiyotaka não é apenas o filho. Ele é a prova viva de que a White Room funcionou. E é por isso que o segundo ano é tão perigoso. O que parece apenas mais um período escolar, na verdade, é uma tentativa de forçar Ayano Koji a abandonar a escola e retornar ao ambiente que ele tanto deseja deixar para trás. E aqui está o verdadeiro segredo que a quarta temporada está escondendo. Pela primeira vez, Ayano Koji não está apenas manipulando colegas de classe ou vencendo exames escolares. Agora ele enfrenta pessoas enviadas especificamente para testá-lo, observá-lo, se possível, derrotá-lo. Isso muda completamente o tipo de conflito da série. Nas temporadas anteriores, Ayano Koji lutava para proteger sua liberdade enquanto permanecia invisível. No segundo ano, sua própria existência se torna o alvo principal. E existem exemplos concretos que mostram essa mudança. Suzune Orikita continua evoluindo como líder e passa a tomar decisões cada vez mais independentes. Ryuen segue sendo um dos poucos estudantes capazes de desafiar Ayano Koji de forma imprevisível. Arizu Sakaji continua analisando cada detalhe de seus movimentos, tentando entender até onde vai sua verdadeira capacidade. Onami Ishinose enfrenta conflitos pessoais que podem alterar o equilíbrio entre as classes. Mas, acima de todos esses confrontos, existe uma ameaça muito maior. A White Room voltou a agir. E isso significa que Ayano Koji não pode mais confiar apenas em sua habilidade de permanecer nas sombras. Logo no início do segundo ano, surgem estudantes e figuras ligadas ao plano de seu pai. Essas pessoas não estão na escola por acaso. Elas possuem um objetivo claro: pressionar Ayano Koji e testar seus limites. Isso elimina uma das maiores vantagens que ele sempre teve: o anonimato. Até então, poucos compreendiam quem ele realmente era. Agora, ele enfrenta adversários que conhecem sua origem e sabem que estão lidando com alguém extraordinário. E isso obriga Ayano Koji a agir de maneira muito mais direta. Ele continua calculista. Continua frio. Continua alguns passos à frente de todos. Mas, desta vez, o risco é muito maior. Porque qualquer erro pode significar o fim de sua liberdade. E isso torna cada decisão ainda mais importante. Os novos exames especiais também aumentam essa pressão. As regras ficam mais complexas. As alianças se tornam mais instáveis. E os estudantes precisam lidar não apenas com inteligência, mas com confiança, manipulação e resistência emocional. Em outras palavras, o segundo ano eleva tudo o que tornou Class of the Elite tão interessante. Mais estratégia, mais jogos mentais, mais rivalidades, mais pressão, e um conflito muito mais pessoal para o protagonista. Por isso, tantos fãs consideram essa fase uma das melhores de toda a obra. Porque ela não mostra apenas o que Ayano Koji é capaz de fazer. Ela mostra o que acontece quando seu passado finalmente começa a alcançá-lo. E quando isso acontece, até mesmo alguém como Ayano Koji precisa sair das sombras. No final, o verdadeiro segredo de Class of the Elite 4 é simples. A história deixa de ser apenas uma disputa entre estudantes talentosos.
e se transforma no confronto direto entre Kiyotaka Ayanokoji e o sistema que o criou. A White Rune não é apenas parte de seu passado. Ela é a maior ameaça ao futuro que ele deseja construir. E isso pode revelar o lado mais perigoso, estratégico e implacável do protagonista que vimos até agora. E você? Acha que a quarta temporada mostrará o Ayanokoji mais poderoso de todos? Ou acredita que alguém finalmente conseguirá colocá-lo em uma situação impossível? Deixe sua opinião nos comentários. E se inscreva no canal, porque ainda existem muitos detalhes em Classroom of the Elite que podem mudar completamente a forma como vemos essa história.